Fala galera, que é a professora Jaqueline Aguiar, professora de Química. Nossa videoaula de hoje é sobre distribuição eletrônica. Bem, a gente já estudou sobre modelos atômicos e nos modelos atômicos a gente viu que o nosso átomo ele é composto por um núcleo que contém as partículas positivas e neutras e ao redor do núcleo contém a eletrosfera, que é justamente nosso objeto de estudo, porque a distribuição eletrônica ela ocorre justamente na eletrosfera, que é onde tem as camadas eletrônicas, onde os elétrons, né, eles giram ao redor do nosso núcleo. Então é importante que a gente saiba que nós temos 7 camadas, já vimos isso também. As camadas são K, L, M, N, O, P e Q. E além dessas camadas, nós temos também os subníveis, né, que são chamadas também de subcamadas. Então nós temos os níveis energéticos, que correspondem às 7 camadas, que foram as que eu já citei, de K até a camada Q. E nós temos também esse desdobramento, que são os nossos subníveis, que correspondem a esses 4 subníveis aqui, que são S, P, D e F. E é importante que a gente saiba que cada subnível possui uma quantidade máxima de elétrons. Então, no subnível S tem no máximo de 2 elétrons, no P o máximo de 6 elétrons, no D 10 elétrons e no F 14. Repara que eu sempre vou somando de 4 em 4 elétrons quando eu mudo de subnível. Então, esse daí é uma dica importante. Então, como eu tinha dito, né, o subnível ele é presente dentro dos níveis que são essas nossas camadas aqui, ó, K, L, M, N, O, P, Q. E nós sabemos que a nossa tabela periódica contém 7 períodos. E esses períodos têm relação justamente com essas 7 camadas aqui, que eu citei para vocês. A camada K é a nossa primeira camada, a camada L é a nossa segunda, a L é a terceira, a M é a terceira, a N é a quarta, a O é a quinta, a P é a sexta e a Q é a sétima. Então, isso também vai ter uma contribuição em relação à nossa distribuição eletrônica. Então, aqui eu numerei, no caso, as nossas camadas e agora os nossos subníveis vão aparecer. Então, repara que esse diagrama aqui é conhecido como diagrama de Linus Pauling. Foi ele que criou esse diagrama para que a gente consiga ler os elétrons existentes nos nossos elementos químicos. Então, nós sabemos que os elementos químicos, né, eles estão distribuídos na tabela periódica através de uma ordem crescente de número atômico. E esse número atômico tem uma relação com a quantidade de elétrons que o nosso átomo tem. Então, toda vez que eu quiser fazer essa distribuição eletrônica, nós temos que saber qual que é o número atômico do elemento que nós vamos analisar. Então, vamos lá, vamos interpretar agora aqui, no caso, esse diagrama de Linus Pauling. Então, é o seguinte, a camada K, que é a nossa primeira camada, né, nós vamos começar aqui com esse 1 aqui à frente, porque é a nossa primeira camada. E o S, no caso, é o nosso primeiro subnível. Repara que eu coloquei esse 2 aqui em cima. Por que o 2? Nós vimos aí uns slides atrás que o S tem no máximo 2 elétrons. Então, por isso que em cima do S vai entrar o 2. Vimos também que o P tem no máximo 6, por isso que tem um 6 aqui em cima. No D é 10 e no F é 14. Então, esses números aqui saíram justamente do que eu falei agora há pouco com vocês sobre essas quantidades máximas que existem por subnível. Então, bora lá. Então, ó, a camada K, que é a nossa primeira camada, ela pode ter no máximo 2 elétrons. Então, por isso que tem esse 2 aqui em cima, ó. Então, não existe nenhum outro subnível na camada K justamente por esse motivo, porque a camada K tem no máximo 2 elétrons. A nossa próxima camada, que é a segunda camada, que é a nossa camada L, ela tem no máximo 8 elétrons. Então, eu vou ter que somar aqui no expoente o valor 8. Então, bora lá. A camada L é a nossa segunda camada, por isso que tem esse 2 aqui à frente. Eu vou começar distribuindo pelo S, então, ó, 2S2. Depois, eu coloquei aqui o 2P6. Quando eu somo esse expoente aqui, que é o 6, com esse expoente aqui, que é o 2, vai dar 8 elétrons, que é justamente a quantidade máxima de elétron que existe na camada K. Na camada M, que é a nossa, na camada L. Na camada M, que é a nossa próxima camada, ela tem no máximo 18 elétrons. Então, vou ter que somar 18 no expoente. Então, como eu disse, a camada M é a nossa terceira camada. Então, por isso tem esse 3 aqui na frente, ó, 3S2, 3P6 e depois o 3D10. Então, repara que quando eu somo esses expoentes aqui, ó, 2 mais 6 mais 10, vai somar justamente 18, que é a quantidade máxima que existe na camada M, que é a nossa terceira camada. E agora eu vou para a camada N. Assim como a camada N, a camada O, elas possuem no máximo 32 elétrons. Então, eu vou ter que somar 32 no expoente. Mas, considerando que a camada M é a nossa quarta camada e a camada O é a nossa quinta camada. Então, por isso que aqui na camada N, ó, aparece 4, 4, 4 e 4. Quando eu somo esses expoentes aqui, ó,
vai dar justamente 32 elétrons, que é a quantidade máxima que tem nessa camada aqui. A mesma coisa ocorre para a camada O. Nós temos aqui, ó, 5s2, 5p6, 5d10 e 5s14. Quando eu somo os expoentes aqui, também vai dar 32, que é a quantidade máxima que existe na nossa camada O. E a nossa camada P tem no máximo 18 elétrons, por isso que quando eu somar os expoentes aqui, vai dar 8. E a camada Q tem no máximo 8 elétrons, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Caso tenha alguma dúvida, em breve teremos um encontro. Beijo pra vocês e até a próxima!